que seu filho precisa se frustrar? Essa é a grande pergunta que muitos pais não entendem, não conseguem responder e por isso não conseguem colocar limites nos filhos. Então hoje eu vim falar sobre esse tema, que também apareceu lá na campanha de prevenção ao suicídio como sendo um dos motivos com que os adolescentes têm o desejo de cometer o ato. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho, me acompanha aí porque tá bem legal essa série, é muito informativa, compartilha com quem vai precisar dessa informação que é muito importante a gente prevenir. Para quem não me conhece, eu sou a Ana Rafaela, trabalho com crianças e adolescentes e eu trabalho muito com essa questão dos limites. Quem me segue aí nas redes sociais sabe que eu falo muito desse tema, o que é limites, qual é a sua importância, mas hoje eu quero falar especificamente da frustração. O que é a frustração? Ela é um sentimento que vem seguido de algo que não deu certo ou não aconteceu como a gente esperava. E na educação dos filhos, a frustração está muito vinculada ao limite, porque sempre que você diz não ao seu filho, ou que você não deixa com que ele faça uma coisa que não vai fazer bem para ele, ou que você impõe uma situação que talvez ele não esperava, é a hora que ele se frustra. Então, o que tem acontecido? Muitos pais e mães não conseguindo colocar esses limites, não têm treinado os filhos para a frustração, que depois de qualquer jeito vai vir na vida. Seja quando esse filho for namorar alguém ou gostar de alguém, essa pessoa não quiser ficar com ele ou não gostar dele assim como ele. Seja quando ele desejar ter um emprego e de repente ele não é qualificado o suficiente ou tem alguém melhor que ele e ele não vai conseguir essa vaga de emprego. Seja quando ele estipular uma meta que dê errado. Então, a nossa sociedade tem vinculado o eu não conseguir o que eu quero com algo ruim. E às vezes eu não conseguir o que eu quero me abre para coisas boas, para coisas diferentes que eu nem tinha pensado. Então, a frustração tem esse lado bom. A gente começa a se conhecer, começa a aprender a lidar com o nosso interno e ao mesmo tempo a gente se abre para coisas diferentes. Porque você imagina se eu só conseguisse o que eu quero, se eu nunca precisasse querer outra coisa, né? Fica uma coisa meio chata, meio estranha, a gente não se descobre, a gente se acomoda ali. Mas vamos falar dos pontos aí, por que os pais não estão conseguindo deixar os filhos se frustrar. Primeira coisa que eu percebo muito no consultório é que quando um filho se frustra, ou quando o pai não é capaz de oferecer o que aquele filho está solicitando, ou quando ele é obrigado a falar um não, ou admitir que esse filho tem algum comportamento que não está sendo legal, é como se o pai tivesse que lidar com a própria frustração, com a própria falha de não ter conseguido fazer da maneira correta ou da que ele imaginava que era correta. Então eu acredito muito que pais que não deixam os filhos se frustrarem são pais que também têm dificuldade de lidar com a própria frustração. E isso é o que eu vejo no meu dia a dia. Então quando você chega no consultório e você aponta algo a ser melhorado, é aquela pessoa que não aceita ou que tem muita dificuldade, muito sofrimento em admitir que aquilo precisa ser alterado, né? Então, da mesma forma que ela não deixa o filho passar por essa situação, ela também não consegue passar por essa situação. Não é natural para ela. O segundo ponto pelo qual os pais não têm deixado os filhos se frustrarem, eu vejo que é muito essa questão do alto investimento. Então, colocou na melhor escola, colocou no melhor curso de inglês, pagou intercâmbio. Às vezes os pais deixam até de gastar consigo mesmos para investirem nesse filho, então depois fica aquela coisa assim, olha, você não pode errar, né? Tem que dar certo, porque eu nunca te falei não aqui atrás, então agora você não pode, né, ousar se frustrar ou me frustrar. Então, é muito complicado porque é um alto investimento financeiro, mas não pode ser só financeiro. Tem que permitir que esse filho não tenha as coisas aqui atrás, que ele escute um não, porque lá na frente também ele não vai conseguir tudo. É muito ilusório essa coisa que se eu der a melhor escola, o melhor ensinamento, meu filho vai ser bem sucedido. E também o ser bem sucedido é muito relativo de pessoa para pessoa. Porque tem pessoas que vinculam isso ao dinheiro, tem pessoas que vinculam isso à qualidade de vida, tem pessoas que balanceiam as duas coisas. Então,
é muito complicada essa relação, eu investi, eu quero retorno, né? Porque aí nenhum dos dois lados pode se frustrar ou pode frustrar o outro. E outro ponto que eu vejo nos pais também é que por se colocarem ali em segundo lugar, para colocar o filho em primeiro lugar, porque toda vez que eu falo sim pro meu filho, eu quero um celular, eu dou para ele, eu tô tirando de outro lugar do meu orçamento. Então eu tô falando não para mim, para não falar não para ele. Tudo bem, eu pago a melhor escola para ele, o melhor curso, depois eu começo a cobrar, que entra um pouquinho no que eu falei do alto investimento. Eu quero resultados, eu quero algo ali. Então essa cobrança ela também não é positiva. E aí a partir do momento que você começa a cobrar, de um jeito ou de outro você faz com que seu filho se sinta frustrado porque ele não está atingindo algo que você colocou ali. É super importante pensar nesses 3 pontos, suas próprias frustrações, o alto investimento que você faz, e será que você não está cobrando muito também? Ao mesmo tempo que você doa muito, você cobra muito? Aí vamos entrar na parte do falar não, né? Que eu disse, está muito associado com coisas negativas, mas não necessariamente é uma coisa negativa. Então não tem problema falar não, é uma coisa normal. É muito complicado falar não, porque ele dá muito trabalho. Sempre que um pai ou uma mãe fala não para um filho, aquele filho ele insiste, ele chora. Ele está fazendo a parte dele, né? Aquela negociação, tentando conquistar o que ele quer. E muitos pais e mães sem tanta paciência de não pode tal, e ter que aguentar aquela tentativa do filho, acaba falando sim, eu escuto isso, eu falo sim porque dá menos trabalho, então eu não tenho paciência. Eu acho legal a pessoa admitir, mas é legal também você tentar corrigir, porque isso não é bom nem para você e nem para o seu filho. E eu acho que entra um pouco naquela questão do investimento, né? Você trabalha tanto porque você quer investir muito nele, mas sobra pouco tempo para você investir nessa paciência de você dizer não, né? Então, aquele tempo que você teria para dizer não para o seu filho, explicar o porquê e ter a paciência, você está gastando para conseguir mais dinheiro para pagar mais cursos ou para pagar mais presentes que ele queira. Então, assim, é uma relação muito contraditória realmente, mas que a partir do momento que você só foca em um lado, o outro vai ficando em falta. Também outra coisa que eu vejo em relação ao não é que foi se perdendo os princípios. Por que eu devo falar não, né? Nem os pais estão entendendo, assim, em que situação eles precisam falar não. E isso vai muito de cada família, de cada situação, do que está acontecendo na sua casa. É claro que tem o certo e o errado, né? A gente sabe o que é isso, mas assim, como você quer educar seu filho? Quanto por mês você vai dedicar a presentes? Mesmo que ele não mereça ou não importa o merecimento. Então, quais atividades você coloca para que ele faça em casa? Quais os seus princípios? Ou você não acredita que isso seja necessário? Porque aí, se você não sabe nem como você quer educar seu filho, como você sabe que hora você vai ter que falar não? Não dá para saber mesmo, né? Você só vai falando sim, deixando o barco rolar, e às vezes fala não na hora que não devia, e aí não surte efeito nenhum, e a coisa vai ficando cada vez mais complicada. E por último, o terceiro ponto que eu vejo acontecer é uma mistura entre as duas vidas. Eu tenho visto muito isso. Parece que a vida da mãe e do filho são uma coisa só. E é importantíssimo respeitar a individualidade tanto da mãe, do pai, como do filho. O que seria isso? É o que eu falei. Quando a gente fala não para o filho, a gente está dizendo sim para a educação ou para você. Se você fala não para você, para dizer sim para ele, você está se negando a sua individualidade também. Então, digamos que você tem lá um dia ensolarado e você já no final de semana anterior fez algo que seu filho queria, né? Levou ele no cinema. E aí você quer ir no parque em família. E aí seu filho começa a bater o pé que ele quer assistir outro filme porque ele está de férias, porque depois não vai ter outra oportunidade e que você precisa ir ver o filme com ele. Então, quando você já trabalhou a semana inteira, né? Já se dedicou a semana inteira, e aí você fala, tá bom, eu vou, né? Toda hora falando sim para ele e não para você. A tua individualidade não está respeitada. E aí essas vidas vão se misturando, depois você passa a cobrar ou descontar do teu filho. Então, assim, fomos no cinema, fizemos uma coisa que ele queria, agora vamos fazer uma coisa que nós queremos.
E essa criança tem que aprender que ela não vai no cinema toda vez que ela quer. Porque a vida é assim, nem sempre dá. Às vezes não dá tempo, às vezes não tem dinheiro, às vezes não tem com quem ir, sei lá, não tem transporte, tem greve de caminhoneiros, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então é importante que vocês treinem essa questão da individualidade, porque eu vejo que está muito misturado. Filho, mãe, pai está virando meio que a mesma coisa. E aí as crianças, por sentirem isso, não estão enxergando os pais e mães como autoridade. E se eu não enxergo pai e mãe como autoridade, quando aquela pessoa vem me dizer não, eu não respeito. Entende como uma coisa está vinculada à outra? É muito complicado você misturar individualidade, tua vida, seus desejos com o do seu filho. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Seu papel de mãe é um, seu papel de mulher é outro, seu papel de pessoa é outro, de funcionário é outro. Né? Então precisa ter essa diferenciação. Ah, eu queria muito ter sido bailarina. Gente, eu escuto muito isso. Aí, como eu não pude, eu coloquei minha filha no balé. Mas você perguntou se sua filha quer balé, quer judô, quer taekwondo, quer futebol? Você não sabe. Você queria ser bailarina. E às vezes esse pai, essa mãe vai lá, gasta horrores, né, para colocar a filha no balé, investe, mas a criança não tá afim. E aí esse pai, essa mãe tá sempre falando não para ele mesmo e o filho fazendo sempre o que quer. E aí aquele filho que começa, tá bom, eu vou no balé, mas você me leva para tal lugar. E aí como o sonho é da mãe e não da filha, a mãe acaba fazendo. Então, gente, é muito importante que vocês continuem com os seus sonhos. Hoje você não pode ser bailarina, mas você pode ter um tempo para você. Você pode separar um dinheiro para você, você não precisa gastar só com o seu filho. Você pode equilibrar as coisas. E quando você equilibra, eu falei no outro vídeo que limite é isso, é equilibrar. Você equilibra um pouco de não para você, um pouco de não para o seu filho. Você vai treinando ele para a vida. E aí, lá na frente, você já sabe que pelo menos um ponto já está garantido para que ele não queira e não tenha esse sofrimento de não saber lidar com frustração e não queira cometer suicídio ou ficar em depressão porque alguém disse não para ele na vida. Então a frustração, ela é essencial, ela faz parte do nosso aprendizado como ser humano. Eu espero que tenha ficado claro aqui alguns pontos que eu trouxe para vocês. Um beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.